Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Para quem não me conhece, ou para quem já me conhece também, meu nome é Pedro e eu vou estar ministrando as aulas de matemática para vocês a partir de agora, tá? Então sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 de matemática aqui do eixo 3, tá? Lembrando que na nossa primeira semana de aula, iríamos ter aí duas aulas de matemática, uma para ser postada na segunda e a outra na quarta, só que eram com o mesmo conteúdo, que era números naturais. E aí, para facilitar para vocês, eu resolvi fazer apenas uma única aula com esse mesmo conteúdo. A aula ficou um pouquinho maior, porém, ao invés de você ter que assistir duas aulas do mesmo conteúdo, você assiste apenas uma e finaliza. Nessa semana é a mesma coisa. A gente tem então marcado duas aulas com o mesmo conteúdo, que é o sistema de numeração decimal. E aí, para facilitar para vocês, resolvi trazer esse conteúdo em um único vídeo, tá? A aula vai ficar um pouquinho mais maior, porém vocês vão conseguir aprender todo o assunto assistindo apenas a um vídeo, tá? Então, pessoal, a nossa aula hoje vai estar dividida em 4 tópicos e eu vou trazer primeiro uma introdução aos números decimais, logo em seguida mostrar para vocês como que é feita a leitura e a escrita desses números. Em seguida, mostrar as operações com os números decimais e, para finalizar, um pequeno exercício com o conteúdo que a gente aprendeu hoje para ver se realmente vocês aprenderam direitinho, tá? Então, vamos lá. Gente, os números decimais estão presentes hoje aí em várias situações do nosso cotidiano. Sabe um lugar que você pode encontrar muito bem esses números? Em posto de combustível. Tem um exemplo aí que todo mundo acho que conhece. Repara que na placa dos preços dos combustíveis, você vai ter ali vários números que têm vírgulas. Esses números com vírgulas são os números decimais. Então, todo número que você vê que possui vírgula, aquilo ali vai ser um número decimal. Então, qual o valor da gasolina comum? Por exemplo, 5,89. Aquilo ali é um exemplo bem claro de número decimal. Por que, que o número decimal tem vírgula? Porque ele possui uma parte inteira e uma parte que não é inteira. Ah, Pedro, não entendi. Vamos brincar de faz de conta, né? Passando de conta que a gente está numa sala de aula e eu vou colocar no chão dois cones. A distância, a primeira distância entre um cone e o outro é de 1 metro. Eu peço para você medir essa distância. Você fala, Pedro, a distância entre um e outro é 1 metro. Aí eu aumento um pouquinho essa distância. Eu vou aumentar. Porém, eu não vou deixar chegar até 2 metros. Eu vou aumentar um pouquinho, mas não vai chegar até 2. Então, você vai perceber que a distância agora que tem entre um cone e outro, ela é maior do que 1 metro, porém não chega a ser 2. Então, você poderia me dizer, a distância é 1 metro, ou então a distância é 2 metros. Só que agora você não pode mais dizer isso. Por quê? Porque não é nenhum nem dois. É um meio termo ali. Então, eu coloquei 1,5 m de distância de um para o outro. Ali agora você vai ter um caso em que é necessário usar um número decimal. Por quê? Porque você não vai conseguir passar aquela informação apenas com o número inteiro. Vai ser necessário trazer aquele quebradinho, como a gente costuma falar, né? É um número que é quebrado, não é o número inteiro. Então, se fosse de 1 metro, você falava, é 1 metro. Se fosse 2, você falava, são 2 metros. Porém, é 1,5 m, 1,50 m. Então, nesse caso, você vai ter que fazer uso da vírgula para indicar que aquele número ele possui uma parte que não é inteira. Tá? Com dinheiro, isso é bem comum também. A gente representa os números decimais com dinheiro por meio de centavos. Então, se eu digo para você, esse lanche custa R$ 5,50. R$ 5,50. Você vai representar isso como 5,50, como tem no slide. Então, nesse caso, a gente também tem um exemplo bem claro de número decimal. Então, pessoal, como vocês podem perceber, os números decimais estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano. Então, ter o conhecimento deles, ter o conhecimento da forma como eles se apresentam, ter o conhecimento do modo como devem ser calculados, é muito importante para a gente saber lidar com diversas situações. Então, antes de saber as operações que a gente pode fazer com os números decimais, é interessante ter em mente duas coisas. Como que você vai ler e como que você vai escrever esses números decimais. Para fazer a leitura de um número decimal, é importante saber que ele é composto por uma parte inteira, que é aquele número presente antes da vírgula, e por uma parte decimal, que é aquela parte que não é inteira, que está presente aí depois da vírgula. E aí, pessoal, referente a essa parte decimal, tem três situações que a gente pode estar citando aqui.
A primeira delas é quando só tem um único número depois da vírgula, um único algarismo depois da vírgula. Nesse caso, o número vai receber o nome de décimo, de decimal. Por exemplo, 0,3 aí. A gente tem, então, 3 décimos, porque há apenas um algarismo depois da vírgula. No outro exemplo, 2,1. A gente tem, então, 2 inteiros e um décimo, porque o número que há depois da vírgula, se for apenas um algarismo, ele vai ser chamado de décimo. Diferentemente, se houver dois algarismos depois da vírgula. Nesse caso, a parte decimal vai ser chamada de centésimo. Então, no primeiro caso, a gente tinha o quê? 3 décimos. Nesse caso, não é mais 0,3, é 0,36. Então, não vão ser mais 3 décimos, vai ser 36 centésimos. Percebe como teve essa mudança de nomenclatura entre um caso e outro? Mudou justamente por conta da quantidade de números depois da vírgula. Olha só um outro caso, 2,52. Nesse caso, a gente tem aí 2 inteiros e 52 centésimos. Então, vai mudar muito essa questão dos nomes, a depender da quantidade de algarismos que tiver depois da vírgula. E o terceiro caso é quando houver aí 3 números depois da vírgula. Que aí já é de se imaginar. Se a gente teve décimo, centésimo, agora vai ser o quê? Milésimo, exatamente. Então, quando houver aí 3 números depois da vírgula, eles vão ser chamados de milésimos. Então, no nosso caso aí, a gente tem 0,102. Esse caso é o mesmo que 102 milésimos, tá? 1,325. É o mesmo que falar um inteiro 325 milésimos, tá? Então, com relação a isso, não tem dificuldade, é só você saber que antes da vírgula temos a parte inteira, depois da vírgula temos a parte decimal, e essa parte decimal vai ser o décimo, o centésimo ou milésimo, a depender da quantidade de algarismos que tenha depois dessa vírgula, tá? Então, sabendo disso, a gente pode passar agora para as operações com os números decimais, que é muito importante ter em mente como que elas podem ser realizadas, tá? E aí, como eu falei, como eles estão presentes em grande quantidade no nosso cotidiano, é muito importante, é fundamental ter o domínio das 4 operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão com os números decimais, com os números com vírgula. Então, pessoal, nesse primeiro caso, a gente tem aqui adição. Como é que você vai somar um número com vírgula com outro número? Quando somamos dois números decimais, vamos utilizar aí um algoritmo idêntico ao que é utilizado para a soma de dois números inteiros. O detalhe é que sempre colocamos a vírgula embaixo de vírgula para realizar a adição. Ah, Pedro, não entendi. Vamos então para a prática. Olha só esse exemplo. Primeiramente, a gente tem que montar a continha. Então, o exemplo 1 traz o quê? 13,5 mais 2,8. Como é que eu vou fazer essa conta? Você vai montar aquele esqueminha como a gente costuma fazer. Para montar esse esqueminha, não esqueçam, vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Então, esse 2, por exemplo, não podia vir embaixo do 1, porque aí a vírgula ia ficar entre o 1 e o 3, e o 8 ia ficar embaixo do 3. E aí ia dar errada a nossa conta. Então, não esqueçam, vírgula embaixo de vírgula. Então, como foi articulado aí, está da maneira correta. A gente tem, então, 13,5 mais 2,8. Agora é só realizar a adição normalmente da direita para a esquerda, e aí na soma será colocada a vírgula na mesma posição que ela estava nas parcelas anteriores. Tá? Então, se a vírgula está embaixo de vírgula, no resultado também. Ela vai estar na mesma direção. No nosso caso aí, o resultado é 16,3. Tá? É dessa forma que se faz a adição. E a subtração, como é que a gente vai? Como é que a gente faz? Para calcular a subtração, pessoal, de dois números decimais, a gente vai ter que posicionar os números com as vírgulas sempre embaixo da outra, como mesmo no caso da adição. Porém, o único detalhe é que o número maior na subtração tem que estar em cima. Se você tiver o número menor em cima, vai dar errado a sua conta. Ah, Pedro, mas se o caso realmente trouxer um número menor, como é que eu vou fazer? Aí você vai ter que achar meios de tornar aquele número ali maior, para conseguir executar aquela conta direitinho. Mas o detalhe da operação com números decimais é que a subtração
o número maior deve sempre ficar acima. Tá? Multiplicação. Como que é feita a multiplicação com os números decimais? A multiplicação de números decimais, pessoal, ela é feita normalmente. Porém, no final, é necessário acrescentar vírgula no produto. É necessário acrescentar vírgula no resultado. De modo que o número de casas decimais seja igual à soma das casas decimais de cada um dos fatores. Então, você vai contar a quantidade de casas decimais que tem nos fatores que você está multiplicando e, depois de somado, acrescentar a mesma quantidade no resultado daquela multiplicação. Tá? E partindo agora para... Aqui um exemplo bem legal, achei que não tinha, mas tem um exemplo. Observe, a gente tem aqui 12,3 vezes 4. Você vai montar a conta certinha, como você aprendeu a fazer. Só que nesse caso, você vai ter que contar quantas são as casas decimais que eu tenho nos números que estão sendo multiplicados. Nesse caso aí, a gente só tem uma. Por quê? Porque é 12,3. Só que podia ser, por exemplo, 4,1 e não só 4. Aí, nesse caso, a casa decimal que a gente teria seria o quê? Duas. Então, em vez de uma, seriam duas casas decimais. A primeira casa decimal é o 3, o 12,3, e, desculpa, a segunda casa decimal seria o 1 do 4,1. Nesse caso, como a gente não tem essa casa decimal no 4, conta apenas a casa decimal existente no 12,3, que nesse caso é apenas uma. Então, depois de você fazer a conta certinha, você vai acrescentar essa uma casa decimal no resultado. Então, em vez de ser 492, o resultado vai ser 49,2. Tá? E passando então para a divisão, para realizar a divisão entre números decimais, primeiramente a gente vai ter que igualar as casas decimais depois da vírgula de cada um dos números e depois que a gente pode remover a vírgula e dividir normalmente, tá? Então não tem dificuldade, as contas, né, os cálculos com relação aos números decimais são bem tranquilos, basta você ter calma, montar o esquema certinho. Se for subtração, deixar o fator maior em cima, né, o número maior em cima. Se for multiplicação, não esquece de transferir a vírgula. Se for divisão, iguala as casas decimais. Então, por exemplo, 0,3 vezes 12,35. É melhor você igualar as casas decimais. O 0,3 é a mesma coisa que 0,30. Então, igualando as casas decimais, né, os números que vêm depois da vírgula, fica muito mais fácil para você fazer a sua conta. E aí, então, para ir caminhando para o final da nossa aula, eu trouxe o exercício de fixação. Então, repare essa questão, tá? Mariana foi até a papelaria e comprou duas canetas no valor de R$ 1,50. Comprou 4 lápis no valor de 65 centavos cada um e um caderno de R$ 15,75. Considerando que ela pagou a compra com uma nota de R$ 50, o valor que restou é igual a... Repara aqui, é muita conta que a gente vai ter que fazer. Mas vamos então saber primeiro quanto que ela gastou. Quanto que ela gastou nessa compra? Ela comprou então duas canetas no valor de R$ 1,50 cada um. Se for duas canetas no valor de R$ 1,50, ela gastou R$ 3 de caneta. Né? Então escreve aí R$ 3. Ela também comprou 4 lápis no valor de 65 centavos cada um. Se ela comprou 4 lápis no valor de 65 centavos, 4 vezes 0,65 dá quanto? Você quer montar o esqueminha aí? Vai dar assim de cabeça 2,60. Correto? Porque dois lápis de 65 centavos vai dar 1,30, já que são 4, vai dar 2,60. E por fim, ela comprou então um caderno no valor de 15,75. Somando então 15,75 com R$ 3 das canetas e mais 2,60 dos lápis, a gente vai ter um valor próximo a, vou trazer aqui a resposta, 21,35 centavos. Então, o que ela gastou nessa papelaria é correspondente a R$ 21,35. Sabendo que ela pagou essa compra com uma nota de R$ 50, qual que é o valor que restou a ela? É só você agora fazer a subtração. Então, R$ 50 menos 21,35, que foi o valor que ela pagou,
que eu, na verdade, que ela estava devendo, ela pagou com R$ 50, e aí, subtraindo 21,35, que foi o valor total da compra, vai dar um troco aí de R$ 28,65. Então, respondendo a questão, o valor que restou para Mariana, depois de pagar essa compra, é R$ 28,65, logo, letra C, tá? Então, pessoal, fiquem tranquilos que número decimal não tem dificuldade, é só você praticar. Não adianta assistir aqui a videoaula e esperar daqui a uma semana saber tudo que você não vai saber. É interessante praticar, exercitar a memória, fazer conta. Finge que você está fazendo uma compra. Anota aí vários produtos, vai fazendo a continha. Eu quero comprar isso, 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 isso. Vou fazer minha conta agora para ver quanto vai dar. É assim que você vai treinando e vai exercitando o seu cérebro para não esquecer sobre os números decimais. Tá? Então, pessoal, espero de coração que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, podem perguntar ao seu professor. A gente vai ter o maior prazer em estar respondendo a vocês. Tá? Então, um forte abraço a todos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.